Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Há uma trepadeira que, se bem me lembro, se chama Glória Matutina, cuja flor é daquele extraordinário azul pálido que só nas flores se encontra, ou de um roxo escuro com leves toques de lilás, ou de um branco peculiar. Só as flores vivas têm essas cores. Elas desabrocham ao amanhecer. Essas flores em forma de trombeta, e passadas poucas horas elas morrem. Vocês devem conhecê-las. Na morte, são quase tão belas como em vida. Vicejam umas breves horas e deixam de existir. E na morte, não perdem sua natureza de flor. E nós vivemos 30, 40, 60, 80 anos no maior conflito e angústia. E morremos infelizes, sem deleite no coração. E somos tão feios na morte como fomos em vida. Nessa tarde, pretendo falar sobre o tempo, o sofrimento e a morte. Deve ficar claramente entendido que não vamos falar sobre ideias, porém unicamente de fatos. Aquela flor viçosa e bela e delicada, de suave fragrância, é um fato. E sua morte, poucas horas após, quando sopra o vento e o sol se eleva, e sua beleza, mesmo na morte, isso também é um fato. Vamos, pois, nos ocupar com fatos e não com ideias. Você pode, se tem imaginação, imaginar a cor daquelas flores. Pode formar, invocar uma imagem daquela trepadeira com suas cores delicadas, sua extraordinária beleza. Mas sua imagem, sua ideia da flor, embora seja um fato, não é real. Não está em real contato com a flor por meio da ideia. Tenha sempre presente em toda a duração dessa palestra essa coisa, que nos estamos ocupando com fatos e não com ideias, e que não é possível entrar-se em contato íntimo, direto e concreto com um fato através de uma ideia. A morte não pode ser experimentada. Não podemos nos pôr em contato com ela por meio de uma ideia. A maioria de nós vive com ideias, com fórmulas, com conceitos, com a memória, e por isso nunca entramos em contato com coisa alguma. Estamos quase só em contato com ideias e não com fatos. Vou examinar melhor. Vou falar a respeito do tempo, do sofrimento e desse estranho problema que se chama morte. Podemos interpretar essas coisas como ideias, conclusões, ou podemos entrar em direto contato com um problema que elas encerram. Isso é, ou entramos diretamente em contato com o tempo, o sofrimento, o amor e a morte, ou os tratamos como uma série de conclusões. A inevitabilidade da morte, ou explicações várias. As explicações, as conclusões, as opiniões, as crenças, os conceitos, os símbolos, nada absolutamente tem em comum com a realidade. A realidade do tempo, a realidade do sofrimento, a realidade na morte do amor. E se pretende meramente viver ou observar, ou entrar ou esperar entrar em contato com o tempo, o sofrimento ou a morte, através da sua ideia, da sua opinião, então o que vamos dizer terá muito pouca significação. Em verdade, não estará escutando verdadeiramente, porém apenas ouvindo palavras. E está em contato com suas próprias ideias e conclusões e opiniões, não é estar em contato direto com os fatos. Por contato, entendo isso. Toco essa mesa, estou diretamente em contato com ela. Mas não estou em contato com a mesa se tenho ideias sobre como tocar a mesa. A ideia, portanto, me impede de entrar direta
íntima e concretamente em contato com uma coisa. E se durante essa hora não estiver diretamente em contato com o que se vai dizer, continuará a desperdiçar a sua vida. Temos de viver essa vida. Não nos interessa a vida futura, temos de viver esta vida. Temos-a vivido dissipadamente, despojando-a de toda significação. Vivemos atormentados, angustiados, em conflito e etc. E nunca estivemos em contato com a própria vida. E seria 1000 vezes lamentável, eu, pelo menos, penso assim, se continuasse a viver meramente em contato com ideias e não com fatos. Falaremos em primeiro lugar sobre o tempo. Não sei se já refletiu sobre essa coisa chamada tempo. Não abstratamente como ideia ou definição. Se já entrou realmente em contato com o tempo. Quando sente fome, está em direto contato com a fome. Mas o que deve comer, quanto deve comer, o prazer que deseja fruir do comer e etc. Isso são ideias. O fato é uma coisa e outra coisa é a ideia. Assim, para compreender essa extraordinária questão do tempo, deve estar em íntimo contato com ele. Não através de ideias nem de conclusões. Deve estar em profundo e direto contato, em extraordinária intimidade com o tempo. Pode-se então penetrar fundo na questão e ver se a mente tem possibilidade de se libertar do tempo. Existe, é óbvio, o tempo marcado pelo relógio, ou seja, o tempo cronológico. Esse tempo, naturalmente, é necessário. Nele se contém a questão relativa à memória, a nossos planos e intenções e etc. Não é desse tempo que vamos tratar, do tempo cronológico de cada dia. Vamos falar a respeito do tempo que não se mede pelo relógio. Não vivemos apenas no tempo cronológico. Vivemos muito mais ainda num tempo não medido pelo relógio. Para nós, o tempo não cronológico é muito mais importante do que o tempo do relógio. Isto é, embora seja importante o tempo cronológico, o que para a maioria das pessoas tem mais importância, mais significação, mais validade, é o tempo psicológico. O tempo como continuidade, tempo como ontem, milhares de ontens e tradições, e tempo não só como presente, mas também como futuro. Temos, pois, o tempo como passado, sendo o passado a memória, o conhecimento, a tradição, as experiências, as coisas lembradas. E como presente, que é a passagem do ontem para o amanhã que é moldado, controlado pelo passado através do presente. Para nós é de tremenda significação aquele tempo, e não o tempo cronológico. E nessa dimensão do tempo vivemos. Vivemos com o passado, em conflito com o presente, que cria o amanhã. E este é um fato óbvio. Não tem ele nada de complexo. Há, pois, tempo como continuidade e há tempo como futuro e passado. Se o passado nos molda o pensar, as atividades, as perspectivas, e dessa maneira condiciona o futuro. Nos servimos do tempo como meio de evoluir, de realizar coisas, de mudança gradual. Nos servimos do tempo porque somos indolentes, porque não encontramos um meio de nos transformarmos imediatamente, ou porque temos medo da mudança imediata e de suas consequências, dizemos, eu vou mudar aos poucos. Portanto, nos servimos do tempo como meio de adiamento, como meio de gradual realização, como meio de mudança. Precisamos do tempo cronológico para aprender uma técnica. Para aprender uma língua necessitamos de tempo, de alguns meses, mas fazemos uso do tempo psicológico e não do tempo cronométrico, como meio de nos transformarmos, e assim introduzimos o processo gradual.
Gradualmente alcançarei a meta, virei a ser, sou isso e me tornarei aquilo por meio do tempo. E o tempo é produto do pensamento. Se não pensasse no amanhã ou voltasse em pensamento ao passado, estaria vivendo o agora. Não haveria futuro nem passado e estaria vivendo completamente para cada dia, dando a cada dia sua atenção e vivendo com plenitude e riqueza. Como não sabemos viver o dia de hoje de maneira tão completa, total, plena e ardorosa, promovendo uma completa transformação hoje mesmo, inventamos a ideia do amanhã. Amanhã eu mudo, eu vou fazer isso amanhã, amanhã eu me ajusto, e assim vai. O pensamento, pois, cria o tempo psicológico. E o pensamento também é acompanhado no medo. Preste atenção a tudo isso. Se não compreender essas coisas de que estou falando, se não as compreender agora, não as compreenderá no fim. Serão meras palavras e nada te restará senão cinzas. Quase todos nós temos temores. Medo do médico, medo da doença, medo de não conseguir o que ambicionamos, medo de ficarmos sós, medo da velhice, medo da pobreza. Esses são temores superficiais. E há também 1001 temores interiores. O medo da opinião pública, da morte, de nos vermos em completa solidão e tendo de enfrentar a vida sem um companheiro. O medo do isolamento, de não alcançarmos o que chamamos Deus. O homem, pois, tem incontáveis temores. E cheio de medo que está, busca a fuga de múltiplas maneiras, sutis ou grosseiras. Ou racionaliza os seus temores, ou se torna neurótico, porque não pode compreendê-los, não pode resolvê-los. Ou foge do medo, de seus vários temores, por meio da identificação ou de atividades sociais, de reformas, de adesão a um partido político e etc. Note, por favor, não estou falando a respeito de ideias, porém sobre o que realmente está ocorrendo em cada um de vocês. Portanto, não está apenas a ouvir minhas palavras, porém, através delas, você está se observando a você mesmo, não através de ideias, porém pelo se pôr diretamente em contato com o fato de ter medo. E isso é inteiramente diferente da ideia de ter medo.